Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde neste sábado queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia de hoje, em que somos convidados a meditar o Evangelista São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo, ao mesmo tempo os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando, não enxergam, e ouvindo, não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação desiste. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivem em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida. São sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Nós somos mais uma vez apresentados à parábola do semeador, e aqui, é claro, fica bastante nítida a explicação de Jesus sobre o que significa cada terreno. É interessante percebermos que nós temos três elementos bastante presentes nesta parábola. Primeiro de tudo, o elemento da semente, e a semente aqui, como o próprio Cristo nos coloca, é identificada com a palavra de Deus, o semeador e o terreno. O semeador é identificado com aquele que leva esta semente, ou seja, com o missionário, com aquele que anuncia a palavra, e o terreno somos cada um de nós que recebemos esta palavra. É interessante percebermos que a palavra de Deus, ela é sim eficaz, mas a sua eficácia depende do terreno que a acolhe. De fato, de acordo com o terreno, nós vemos a resposta que teremos. A semente é sempre a mesma, a palavra de Deus é sempre a mesma. O que muda em cada uma das situações é o terreno. E é claro que nós somos chamados no nosso dia a dia a sermos essa terra boa, essa terra que acolhe a palavra de Deus, que se deixa transformar por ela e que produz frutos condizentes com esta parábola, com esta palavra. Se nós recordarmos, meditamos ainda esses dias, não se pode querer que uma macieira produza ameixas, não se pode querer que de espinheiros nasçam uvas, ou seja, nós produziremos frutos de acordo com a semente que nos foi colocada. Se esta semente é a palavra de Deus, nós produziremos então frutos de acordo com esta palavra. E nós somos chamados no nosso dia a dia então a sermos este terreno bom. É claro que às vezes temos aspectos dos outros terrenos também em nossas vidas, mas é aí onde entra sempre o processo constante que o Evangelho nos convida, que é a conversão. Uma outra realidade que nós vemos hoje é aquela do semeador. O semeador tem este papel de lançar a semente, mas ele não controla o terreno aonde vai cair. Às vezes nós percebemos pessoas que assumem alguma atividade na igreja e que acabam desanimando pela infertilidade do terreno. A estas pessoas nós recordamos que não é a infertilidade do terreno que deve motivar-nos,
mas é a necessidade da semeadura. Nosso papel, o papel do sacerdote, o papel dos religiosos, o papel de um líder de comunidade, de quem está à frente de uma pastoral, não é cuidar dos terrenos. Isto é papel de cada um, mas o papel de cada um de nós, dessas pessoas que estão à frente da igreja, é anunciar, é semear. E ali, cumprindo o seu papel, poderá ter, de um certo modo, sua consciência tranquila. Agora tenhamos cuidado para não sermos julgados porque não cumprimos este papel de anunciar e acabamos nos deixando levar por um papel que não é nosso. Nós não podemos controlar o terreno, mas temos esta missão, que é anunciar. Portanto, não nos deixemos desanimar porque às vezes a palavra de Deus parece não surtir frutos. O nosso anúncio parece ser vão porque encontramos um ou dois terrenos pedregosos, alguns terrenos que caíram no meio do espinheiro, mas nos recordemos que o nosso papel deve ser sempre aquele de anunciar, de levar a boa nova da palavra, de semear essa semente nos corações. E caberá a cada um daquelas pessoas a quem esta palavra, esta semente for lançada, acolhê-la ou não. É claro que nesse processo somos sempre convidados a ser esta terra fértil que acolhe a palavra e que produz frutos. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés SM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, a acompanhar a nossa programação neste final de semana, domingo, amanhã, 8h15 e 19h15, a transmissão da Santa Missa, e amanhã nos encontramos, ou melhor, e segunda-feira nos encontramos mais uma vez para mais um programa Palavra de Fé e Vida.